Olá, muito boa tarde para você. Flamengo está treinando. Aliás, muitos dias de treinamento no Flamengo e a gente ficou com uma curiosidade. O que esse pessoal está fazendo nesse tempo todo exatamente? Sem jogar há 18 dias, a comissão técnica do Flamengo tirou a barriga da miséria. Fez tudo o que ainda não tinha conseguido. Você não tem tempo de treinamento. Eu posso até afirmar que os 2 meses e meio que eu fiquei aqui antes desse período agora, eu dei apenas 2 treinamentos físicos, porque não dá tempo de trabalhar. A falta de tempo para trabalhar é uma velha reclamação dos técnicos brasileiros. Bom, o Flamengo não tem mais essa desculpa. Quando o time estrear no Campeonato Brasileiro, no dia 19, contra o Sport, terão sido 28 dias apenas para isso. Mais do que qualquer outro time da Série A. O Náutico terá um período parecido para treinar, 20 dias. De resto, é jogo atrás de jogo. Por exemplo, Sport e Figueirense terão apenas 6 dias entre as finais do Pernambucano e do Catarinense e a estreia no Brasileirão. Chegando lá no mês de setembro, outubro, começa a sentir. É onde começa a aumentar o nível de lesões. Alguém lembra o que aconteceu em 2010, quando outro time carioca teve um bom tempo para treinar antes do Campeonato Brasileiro? Estava até no Fluminense na época, com o Muricy, quando nós fomos para Mangaratiba, fizemos uma intertemporada de 2 semanas e começamos o campeonato e o Fluminense foi campeão brasileiro. De um lado ajuda e do outro lado atrapalha, né? Porque você jogando, você pega mais ritmo de jogo, né? Você pega entrosamento maior. No fundo, eles estão loucos para voltar a jogar. Calma, mais alguns dias e a maratona de treinos termina. Pois é, mas tem isso, né? Quando o time vai mal, a primeira coisa que o treinador fala é não tenho tempo para treinar o time, acertar taticamente. O Flamengo está com o tempo aberto, pelo menos taticamente, organizado. O time deve estar nessa estreia no Brasileirão, que está chegando já. O Santos vai jogar hoje contra o Bolívar na Vila Belmiro. Esse é um jogo de Libertadores, valendo classificação. Primeiro jogo lá em cima do morro, na altitude. Santos perdeu por 2-1. Agora eu quero ver o Bolívar tirar onda na Vila Belmiro. Portões fechados por 25 minutos. Já na parte de dentro do CT Rei Pelé, câmeras desligadas a pedido de Muricy Ramalho. Mas dessa vez não era mistério, não. Não, hoje é mais pela bola parada, né? Mas só por isso, né? Porque a gente, para vocês terem uma ideia, hoje os goleiros vê vocês tudo em toda a televisão para procurar imagens que quando alguém bate o pênalti de um jeito ou falta de outro. Isso aí hoje é detalhe importantíssimo hoje, por isso que a gente só pede isso. Quando o Muricy deixou filmar, o que deu pra ver foi o Rafael recuperado. O Edu tava com um saco de gelo no joelho, mas não preocupa. Deu pra ver também o Neymar tirando fotos com os fãs. Cena comum, né? Incomum foi o que ele viveu em La Paz, no jogo de ida contra o Bolívar. E foi atingido por uma laranja quando ia cobrar um escanteio e saiu de campo muito irritado. Eu só tenho uma coisa pra falar. O jogo não é só de ida, não. Tem volta, lá em Santos eles vão ver. O único conselho que eu dou para ele é ele não perder a cabeça, porque eu não posso dar mais nenhum tipo de conselho, porque ele não vai acolher mesmo. Se eu falar para ele não driblar, ele vai driblar. Então, aí é bobagem o técnico fazer isso, porque cai no ridículo. Paciência, essa é a palavra de ordem do Muricy Ramalho para os jogadores. Afinal, o Santos venceu todos os jogos que disputou na Vila Belmiro esse ano, fez gols em todas as partidas no Campeonato Paulista e na Libertadores. Contra o Bolívar, vai ser preciso exercitar a paciência para manter esse retrospecto. Eu acho que a gente tem que ter realmente paciência, claro que insistir, pressionar o adversário, mas tem que ter uma pressão organizada. O time que vai a campo hoje à noite é o mesmo que venceu o Guarani no último fim de semana, só que com o retorno do Rafael no lugar do Aranha. O Henrique segue improvisado na lateral direita. Sabe aquele ditado antigo de que não se mexe em time que tá ganhando? Pois é. No futebol é assim, futebol é confiança, você vai ganhando e vai ganhando mais corpo, vai ficando mais forte. O atual campeão da Libertadores põe em xeque sua força hoje à noite com a promessa de Vila Belmiro cheia. É importante você jogar na Vila e ganhar, porque é o nosso campo e isso dá confiança aos jogadores. Mundialito de futebol de areia. As melhores equipes do mundo. Corinthians, Flamengo, Vasco, Santos, São Paulo, Milan, Barcelona e muito mais. E a rivalidade entre os clubes vai botar fogo na competição.
O Vasco é o atual campeão. Quem vai bater o time da Colina? De 2 a 19 de maio, na represa de Guarapiranga, em São Paulo. E neste sábado, tem Corinthians e Sporting de Portugal ao vivo a partir das 10h15 da manhã, horário de Brasília. Mundialito de futebol de areia, um show de bola, ao vivo, aqui na Globo. Maneiríssimo. E daqui a pouco o Botafogo tá fora da Copa do Brasil. E agora, hein? Mas Copa do Brasil vai ter todos os anos, Carioca vai ter todos os anos, Campeonato Brasileiro vai ter todos os anos. Pois é. Hoje tem decisão na Libertadores. Fluminense precisa ganhar do Internacional no Engenhão. Tá valendo vaga nas oitavas de final da competição. E olha, o Oscar joga, hein? Botafogo e Vitória se enfrentaram ontem pela Copa do Brasil. O Botafogo saiu na frente, mas aí ficou com um a menos de novo, levou virada de novo, tá fora da Copa do Brasil. Expressões fechadas, rostos sérios, cara amarrado. Ainda reflexos da goleada sofrida para o Fluminense no primeiro jogo da decisão do Carioca. E aí era de se esperar que a torcida estivesse desconfiada, quase abatida, fria, desanimada. Na primeira matada de bola do Lucas, e não deu certo, pressa do banco de reservas para animar o lateral. Valeu, Lucas! Valeu, Lucas! Vamos lá! Isso porque na partida contra o Fluminense foi expulso. E a partir daquele momento, jogando com -1, o Botafogo foi dominado. Havia a impaciência da torcida com o Elkson. O Botafogo perdeu uma grande oportunidade de perder quando a Juventus quis comprar. Quando se atrapalhou com a bola, uma manifestação veio da arquibancada. Por isso, quando o jogador fez o primeiro gol do Botafogo, levantou, gesticulando. Louco Abreu foi lembrá-lo da comemoração. Era uma comemoração, um desabafo. Também pelo que aconteceu durante o primeiro tempo, o primeiro erro, né? É claro que eu já sabia que o primeiro passe que eu errasse, a primeira bola que eu perdesse, a torcida ia vaiar. O Vitória começou a chegar com mais perigo. E nesse escanteio, o Botafogo foi salvo por Lucas. Defendeu de cabeça. Lucas salvou! Lucas salvando o Botafogo! 10 minutos depois, o jogador estava novamente em cima da linha, salvando um gol. Mas com a mão. Pênalti. Lucas percebeu o que havia acabado de acontecer. Expulso. Pela segunda partida decisiva seguida. O momento foi tão dramático para o jogador que os adversários tomaram a iniciativa de consolá-lo. E quando saía amparado de campo, ouviu um grito de alívio. Jefferson havia defendido o pênalti de Neto Baiano. Jefferson pegou! Defendeu Jefferson! Aprendemos pro último jogo. Mas havia um segundo tempo inteiro pela frente para provar. E o Vitória não facilitou nada, diferentemente da dupla Renato e Marcelo Matos. E a indecisão foi fundamental para a construção do primeiro gol da equipe baiana. Gol! Quem? Pedro Quem. Pedro Quem empata o jogo! Era resistir o quanto podia com menos um jogador. Mas só durou 12 minutos. Gol! Tartar, ex-Fluminense, de cabeça. 2-1 Vitória. Qual é a sensação de fazer um gol no Botafogo e, em vez de correr para uma torcida tricolor, correr para uma torcida rubro-negra? Aí você me complica. No domingo, o Botafogo vai ter 90 minutos para reverter uma vantagem de 3 gols do Fluminense. O time passou pela mesma experiência na partida contra o Vitória, só que com muito menos tempo disponível. Faltavam apenas 21 minutos para o fim do jogo. E o time precisava fazer mais 2 gols para seguir na Copa do Brasil. O tempo não foi suficiente. A energia, tampouco. O ocorrido no último jogo acabou pesando e realmente desequilibrou a nossa equipe. Difícil foi quando faleceram meus avós. Esse é um momento difícil, porque não vou ver nunca mais ele. Mas Copa do Brasil vai ter todos os anos, Carioca vai ter todos os anos, Campeonato Brasileiro vai ter todos os anos. Não era como o torcedor imaginava. A Copa do Brasil para o Botafogo. Acabou!
E o Vitória jogou muito bem, se aproveitou desse momento do Botafogo, tá de parabéns. Agora mais Copa do Brasil, ontem outros jogos, ó, Cruzeiro recebeu o Atlético Paranaense e já foi tomando logo um susto, o gol do Guerron, que tá em grande fase, hein? 1-0 pro Atlético Paranaense, aí o Wellington Paulista bateu muito bem o pênalti, empatou o jogo pro Cruzeiro. E depois o uruguaio Ligueira fez 2-1 pro Atlético Paranaense. O Atlético está classificado. Depois do jogo, Wagner Mancini, técnico do Cruzeiro, pediu demissão. Aí gols do Palmeiras contra o Paraná. Mazinho fez 1-0. Mazinho, que acabou de ser contratado aí pelo Palmeiras, fez 2-0 depois. Que moral do Mazinho, hein? Aí o Valdívia, quanto tempo, hein? Não rola um gol do Valdívia, rapaz. Chegou de carrinho, 3-0 pro Palmeiras. É o primeiro gol do Valdívia no ano. E depois o Maicon Leite, com a velocidade que Deus lhe deu. Olha como corre o Maicon Leite. Botou na frente, ninguém alcança. Palmeiras 4-0 no Paraná. Palmeiras e Atlético Paranaense vão se enfrentar nas quartas de final. A gente está vendo aí o Grêmio já fazendo 1-0 contra o Fortaleza no Olímpico. Léo Gago de pênalti. Depois o Bertolio fez 2-0. Teve avalanche gremista. O Grêmio venceu por 2-0. Vai encarar a Portuguesa ou Bahia, que jogam hoje. E ó, teve decisões ontem por estaduais também aí pelo Brasil. Começando pelo Alagoano, primeiro jogo da final. CRB fez 1-0 aí com o Giovani. Aí o Asa empatou com o Lúcio Maranhão. E depois o Vanderlei, um passe de Aloysio Chulapa, rapaz. Conhecido Aloysio Chulapa, o Vanderlei fez 2-1 pro CRB, ganhou o primeiro jogo da final. Aí já pelo paraibano, Souza e Campinense. O Souza fez 1-0 com o Eduardo Rato. O Campinense empatou com Benhures, foi o primeiro jogo também da final. Esse já foi o segundo, ó. Em Mato Grosso do Sul, jogo de volta da decisão, Águia Negra e Naviraense empataram 0-0. E o Águia Negra levantou a taça, é o campeão sul-mato-grossense de 2012. Parabéns aí ao Águia Negra. Ó, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco na Libertadores, né? Teve jogo ontem, classificação contra o Lanús. E hoje é a vez do Fluminense entrar em campo contra o Internacional no Engenhão. Clássico nacional. Fluminense, para passar, tem que ganhar. Na cabeça, dois times. Dois times que ele conhece bem. Fluminense, Internacional. Alguém vê alguma semelhança entre eles? E eu, por conhecer muito esse clube, eu sei que se não entrar a 200%, não leva. Não tenho a menor dúvida disso. É um time que tem uma característica até muito parecida com o Fluminense. O Inter cresce sempre nos momentos mais difíceis. Tipo hoje, é o prenúncio de um grande jogo. Quem vai crescer mais? Semana passada eles ficaram devendo, hein? 0-0 não foi bacana não, pessoal. Foi duro para nós o primeiro jogo, porque nós fizemos tudo. Em questão, gol, né? O peso de um gol. Tentamos fazer um gol. Seria importantíssimo, porque tínhamos marcado o gol em todos os jogos fora que fizemos. E não conseguimos. Agradeça, Abel. Pior seria se o Inter tivesse marcado. Partiu Dátolo, bateu, Diego Cavalieri! Falando de Inter, o D'Alessandro se recuperando de lesão não joga. O Dagoberto tá de volta. Mas calma aí, quer ver só como o Abel conhece bem esse time? Antes da entrevista, ele soube que o Oscar era dúvida. Se por acaso não jogar o Oscar, jogo já. Só que o Oscar tá confirmadíssimo. Oscar, uma das grandes revelações do futebol brasileiro. E o Fluminense também não tem muito segredo, não. Cavalieri, Bruno, Gum, Eusébio, Carlinhos, Edinho, oba. Será o Edinho mesmo no meio? O Valência tá cotado. O meu time, se não joga o Edinho, joga o Valência. O Anderson ainda não pode, o Ney não pode, o Diguinho não pode, então não muda nada. Continuando então, Jean, Deco, Thiago Neves, Fred e Rafael Sobis. A rapaziada que goleou o Botafogo domingo passado. O jogo contra o Inter será mais uma decisão. Por isso o recadinho desse torcedor veio numa boa hora. Lutem até o fim. Lutem até o fim pela Libertadores. Bicampeão da Libertadores, o Internacional aposta na experiência do grupo para chegar às quartas de final da competição. Para a partida contra o Fluminense, o técnico Dorival Júnior vai poder contar com o argentino Dátolo, recuperado de dores musculares. O zagueiro Rodrigo Moledo e o atacante Leandro Damião, que cumpriram suspensão na decisão do Gauchão, também voltam ao time. Mas a grande novidade é Oscar. Até ontem, a única dúvida do treinador. Oscar está liberado para jogar e quem fala sobre a importância desse jogador para o time é o artilheiro do Colorado na temporada, Leandro Damião, com 15 gols.
sabemos respeitar a equipe dele, tem grandes jogadores do outro lado, mas sabemos como joga a Libertadores, então temos esse lado bom, jogadores que jogaram muitos Libertadores e ganharam os títulos. Daqui a pouco, hein? O Vasco resistiu à pressão do Lanús, levou o jogo para os pênaltis e a cobrança decisiva caiu para o jogador que tinha perdido 3 cobranças seguidas esse ano. A hora que o Cristóvão perguntou no banco se eu queria bater, eu falei, é lógico. Maio é o mês do atletismo aqui na Globo. Nesse fim de semana tem um GP de Fortaleza e a gente está na cola do corredor Sandro Viana. E ventinho bom. E sol bonito. Só se for para velejar, passear de barco, pescar, pegar uma praia. Pro atletismo, não rola. É que o calor e a brisa da manhã aqui de Fortaleza interferem muito no desempenho dos atletas. Por isso, o GP de atletismo do Ceará tem que ser à noite. Depois do calor e da umidade do primeiro GP em Belém, de 2 provas que baquearam o corpo, a gente segue o velocista Sandro Viana para o GP noturno de Fortaleza. Corre, Sandro! A véspera é só de papo. Reconhecimento de pista e nada de treino para evitar desgaste. Que agora a questão é mais mental. Porque no 6º dia no Tour do Atletismo pelo país, entre 140 atletas de 22 nações, está lá posicionado o amazonense. Mais uma vez para os 100 metros rasos. E todo tipo de reações faz parte do jogo. Muitas vezes as provas são decididas no olho. Um olha pro outro e fala assim, ó, acabou. Sandro não sentiu os olhares, mas uma dor no pé chegou em 6º. Pouco tempo depois, raia 6, 200 metros rasos, ficou em 7º. Tão rápida quanto eles, a turnê segue. Depois do norte e do nordeste, o sudeste, Uberlândia, Minas Gerais na rota. Vamos nessa. O jogo de Libertadores é sempre difícil, pegado, nervoso. Até que o do Corinthians ontem foi bem tranquilinho, sabia? Libertadores é mata-mata, mas havia muito tempo que o Corinthians só morria. Foram 3 eliminações seguidas nas oitavas de final e depois uma ainda na pré-Libertadores. Por isso, uma missão aparentemente simples, vencer a empresa elétrica do Equador, esse é o nome completo do Emelec, estava cercada de alta tensão. Olha a chance pro Paulinho bater a primeira pro gol. Olha a chegada do William. Sobrou pro Paulinho. O Corinthians até que começou bem. Fábio Santos, 50% força, 50% sorte, 1-0 logo aos 7 minutos. Só que o Corinthians sabia que o 1-1 classificaria o Emelec. Bastava um empate para que velhos fantasmas voltassem. Valência chuta! Cássio! Até que no segundo tempo, Paulinho subiu livre e tirou uma América das costas corintianas. Libertador. Chicão bate a falta lá dentro, olha o toque de cabeça! Gol! Alex completou o serviço. Corinthians 3-0. Grande lance pro Alex, olha o gol da classificação! A primeira vitória num mata-mata de Libertadores nos últimos 12 anos. Passagem para o grande duelo das quartas de final contra o Vasco. O Brasil já tem um time entre os 4 melhores da América. Isso aí, o Corinthians vai pegar o Vasco nas quartas e a classificação do Vasco foi bem diferente, bem mais complicada, suada, foi na raça. Alexandro no último pênalti das oitavas. Diante dele, a bola, a classificação e uma lembrança. No jogo contra o Alianza Lima, ele perdeu 2 pênaltis, mas não a coragem. A hora que o Cristóvão perguntou no banco se eu queria bater, eu falei, é lógico. Eu lembro que meu pai sempre falava, futebol tem que ter coragem, né? Isso ele tem de sobra. O time também, porque no inferno vermelho de La Fortaleza seria fácil se intimidar. Enquanto isso, o maestro Felipe via o show de camarote e Newton ocupava o lugar dele no palco. Um dos craques do Vasco trocado por um volante. Entre os reservas, a lógica diz que essa mudança poderia tornar o time mais defensivo, mas quem disse que o futebol respeita a lógica? O Lanús nem imaginava o que estava vindo quando o Juninho tocou pro Newton. Pro Newton, ele pega bem! Gol! Uma trivela
poderosa que fez a bola viajar a 97 km por hora. Eu até falei pra minha esposa, na época ela tava até grávida, eu falei, quando eu retornar eu vou fazer um gol pra minha filha. A minha filha acabou fazendo 1 ano, então eu falei, minha filha vai ir pra escolinha já e eu não vou fazer um gol. Noite de emoções e dores fortes, mas o corte, os 5 pontos e a bolada naquele lugar sensível, o Nilton tirou de letra. O problema era o Lanús, que precisava de 2 gols e foi atrás deles. Olha o Pavone subindo, toque do Regueiro! Mas no estádio La Fortaleza, o Vasco, que parecia ter muros altos na defesa. No segundo tempo, o Lanús descobriu que a muralha vascaína já não era tão forte. Bola pro Pavone, dominou, tirou o goleiro, bateu! O Juninho, que já fez história na Argentina cobrando falta, só assustou dessa vez. Perigoso mesmo foi o chute do Velasquez. Ele é canhoto e vai pegar de esquerda pra soltar o Theo Gutierrez. O goleiro tá sujeito a isso, ainda mais num campo escorregadio como tá. A vantagem do Vasco escorregou das mãos do Praz e acabou no pé do Theo Gutierrez. Depois o Praz decolou aos 43 e mergulhou aos 45 para segurar o Pavone e levar o jogo à primeira disputa de pênaltis dessa Libertadores. Regueiro fez o primeiro. Felipe, que só entrou no jogo no final por causa dos pênaltis, fez a parte dele. E Romero afastou o Lanús da inédita classificação para as quartas. Depois, Juninho, Velasquez, Carlos Alberto, Camoranesi, Renato Silva e Fritzler acertaram. Até que chegou a vez do Alexandro. Diante dele, a bola, a classificação e a chance de se redimir. Eu lembro que meu pai sempre falava, futebol tem que ter coragem, né? Partiu, Alexandro bateu! Gol do Vasco! E isso serviu assim para exorcizar de vez essa história de pênalti. Eu acho que com esse pênalti eu apago aqueles que eu errei aí. E La Fortaleza, Argentina, não resistiu à coragem brasileira. No tempo foi um sufoco mesmo, mas valeram muito a frieza e a coragem do Vasco na disputa de pênalti, está classificado. Hoje tem Fluminense Internacional, a gente conta tudo amanhã, tá? Clube Esporte acabando, boa tarde pra você. Tchau.